Polícia Federal investiga a vacina falsa de Jair Bolsonaro, também em São Paulo. E servidora de Duque de Caxias afirma que era coagida a dar sua senha pessoal para que os cartões de vacina fossem fraudados. E você vai ver também. Lula realiza primeiro encontro do novo Conselhão. Reunião é marcada por críticas ao Banco Central. Após a mudança do salário mínimo, MEI terá novo valor de contribuição. Rússia diz que Estados Unidos estão por trás da suposta tentativa de ataque contra Putin. Pentágono nega. E ainda, a Organização Mundial da Saúde faz reunião hoje para declarar possível fim da pandemia. Essas e outras notícias você confere a partir de agora. Olá, boa tarde e seja muito bem-vindo. Nós estamos ao vivo. Agora são 13h04 pelo horário de Brasília. Muito boa tarde, Dani. Boa tarde, Kleber. E boa tarde, é claro, a você que nos assiste. Vamos juntos conferir o que é notícia no Brasil e no mundo nesta quinta-feira. E olha só, a Polícia Federal e a Controladoria Geral da União investigam um terceiro registro falso de vacinação do ex-presidente Jair Bolsonaro, inserido no sistema do Ministério da Saúde, desta vez em São Paulo. De acordo com o sistema do Conect SUS, o ex-presidente teria tomado uma vacina da Janssen contra a Covid-19 no dia 19 de julho, em uma unidade de saúde do bairro do Peruche, em São Paulo. Mas para a Controladoria Geral da União, o posto de saúde informou que Bolsonaro nunca esteve no local e que o registro, portanto, foi fraudado. Tal informação foi repassada e passou a fazer parte da investigação da Polícia Federal, que apura outros 2 registros falsos de vacinação do ex-presidente em Duque de Caxias, no Rio de Janeiro. Nesta quarta-feira, uma operação de busca e apreensão foi deflagrada na casa de Jair Bolsonaro, em Brasília. 6 pessoas foram presas, entre elas um de seus principais assessores, o tenente-coronel Mauro Cid, sob suspeita de fraudarem registros de imunização de Bolsonaro, de sua filha e de outros ajudantes, como o deputado Gutenberg Reis. A falsificação teria sido feita para que o ex-presidente e sua equipe pudessem viajar para os Estados Unidos, país que exige o comprovante vacinal no final de dezembro. O próprio Bolsonaro negou tal versão e afirmou que jamais recebeu qualquer imunizante contra a Covid. A Operação Verini foca em uma nova frente sobre Duque de Caxias. O objetivo é confirmar, através do material coletado nos endereços dos alvos no Rio de Janeiro e que chegam a Brasília, a versão de uma servidora, de que ela, junto com outros funcionários, eram coagidos a fornecer a senha para a inserção de dados, ou seja, adulterarem carteiras de vacinação. Vale lembrar que a vacinação contra a Covid na cidade da Baixada Fluminense foi marcada por filas quilométricas, aglomerações nos postos e desorganização. A Justiça chegou a bloquear R$2,5 milhões do então prefeito Washington Reis por suspeitas de irregularidades na campanha. E o presidente Lula se reuniu nesta quarta-feira pela primeira vez com o Conselho Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, o chamado Conselhão. O grupo é formado por 242 nomes, entre eles empresários, sindicalistas e até influenciadores digitais. A criação do Conselhão marcou os 2 primeiros mandatos de Lula na presidência da República. O objetivo do grupo é melhorar o diálogo com a sociedade civil. A primeira reunião aconteceu no Palácio do Itamaraty, sede do Ministério das Relações Exteriores. Foram definidos 242 nomes para participarem do Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social. Na relação estão 113 empresários, 83 representantes da sociedade civil e 46 integrantes de movimentos sociais e organizações sindicais. Uma das metas do governo é tornar a configuração do colegiado mais plural do que nos anos anteriores. Também fazem parte o vice-presidente e ministro da Indústria e Comércio, Geraldo Alckmin, além de outros ministros, como Fernando Haddad da Fazenda. Lula discursou no fim da manhã e fez críticas ao Banco Central. O povo mais pobre, ele sofre as consequências dos juros,
Mas ele não reclama porque para ele o que interessa é se a prestação do bem que ele vai comprar cabe no bolso dele. Não adianta comprar uma coisa de juros zero e ele não poder pagar a prestação. Eu não estou dizendo isso, Roberto Campos, porque concordo com você, não. Todo mundo aqui sabe que esse conselho pode até discutir taxa de juros, se quiser. A reunião do Conselho vai prosseguir durante toda a tarde e à noite o presidente Lula embarca para Londres para participar da coroação do rei Charles III no sábado. Amanhã, ele tem um encontro marcado com o primeiro-ministro britânico Rishi Sunak. E ontem foi um dia decisivo para a definição dos rumos das políticas monetárias brasileira e americana. Dia conhecido como Super Quarta. Em sua primeira reunião após a apresentação do novo marco fiscal, o Banco Central manteve a Selic em 13,75%. Já o Federal Reserve, o Banco Central americano, anunciou um novo aumento nas taxas de juros. E essa já é a 10ª alta consecutiva. Vamos conferir. Apesar das pressões do presidente Lula, o Banco Central não mexeu nos juros. Por unanimidade, o Comitê de Política Monetária manteve os juros básicos da economia em 13,75% ao ano. No comunicado, o Copom informou que o ambiente internacional se deteriorou desde a última reunião, com bancos nos Estados Unidos e na Europa com problemas e com a inflação na maioria dos países não cedendo. O texto menciona incertezas em relação ao futuro arcabouço fiscal que está em elaboração pelo governo, mas elogia a recente reoneração parcial da gasolina e do etanol. A taxa Selic continua no maior nível desde janeiro de 2017, quando também estava em 13,75% ao ano. Essa foi a 5ª vez seguida que o Banco Central não mexeu na taxa, que permanece nesse nível desde agosto do ano passado. Já o Banco Central dos Estados Unidos elevou os juros em 0,25 ponto percentual para um intervalo entre 5% e 5,25% ao ano. Esse foi o 10º aumento consecutivo das taxas básicas de juros do país. O objetivo é enfrentar a inflação, apesar do desaquecimento da economia e da recente crise bancária no país. Uma decisão sobre uma pausa não foi tomada hoje. Na declaração de março, tínhamos uma frase que dizia: o comitê antecipa que algum endurecimento adicional da política pode ser apropriado. Essa frase não está mais na declaração, retiramos. Em vez disso, estamos dizendo que ao determinar até que ponto uma política adicional de firmeza pode ser apropriada para retomar a inflação a 2%, ao longo do tempo, o comitê levará em consideração certos fatores. A principal taxa de juros americana está no nível mais alto desde 2006. Os dirigentes do Banco Central afirmam que vão observar os efeitos das sucessivas decisões para determinar se vão endurecer ainda mais sua política monetária a fim de trazer a inflação para a meta de 2%. E o anúncio da taxa básica de juros estava cercado de uma grande expectativa que vai além dos números, não é, Kleber? Exatamente. A Selic virou o centro de um debate acalorado entre o governo federal e o Banco Central. O presidente Lula, como a gente viu agora, tem feito seguidas críticas ao elevado nível dos juros no país. Ele disse, inclusive, que isso tem contribuído para aumentar o desemprego e paralisar a atividade econômica do Brasil. Exatamente. E olha só, mas o Banco Central não cedeu à pressão e manteve os juros em 13,7% pela 5ª vez seguida, como a gente acabou de ver. O maior nível desde janeiro de 2017, como a gente também viu na reportagem. E a alegação do Banco Central é que a decisão segue critérios técnicos e que a taxa de juros é alta porque o endividamento do país também é alto. E no meio dessa discussão, né, Dani, quem sofre é o cidadão comum, que tem que pagar aí seus empréstimos, financiamentos e crediários. Por isso, esse é o tema da nossa entrevista de hoje. E para falar sobre esse assunto, nós vamos conversar agora com o João Fuad, que é especialista em finanças e investimentos e nos recebe e fala com a gente direto de Veneza. Boa tarde, João. Seja muito bem-vindo. Boa tarde, Daniela. Boa tarde, Kleber. E boa tarde, telespectador. Como vocês estão?
E, João, apesar da pressão feita pelo governo, a taxa Selic foi mantida no mesmo patamar. E no comunicado, isso chama a atenção do Banco Central, o Banco Central afirma que, abre aspas, não hesitará em retomar o ciclo de ajuste caso o processo de desinflação não transcorra como o esperado, fecha aspas. Qual o recado que o BC passa com essa postura? Veja bem, Kleber, o Roberto Campos Neto, né, ele não tem nenhuma agenda com populismo, né? Ele está com uma postura firme em relação a isso e deve se manter assim. Inclusive, essa pressão do governo, ela tende a aumentar, junto ao Haddad ali, o presidente Lula, porém, ele permanece no cargo, de fato, até dezembro de 2024, onde o atual presidente, depois o Lula, né, vai fazer a sua indicação. E esse conservadorismo do Roberto se justifica principalmente por não haver nenhum motivo plausível, né, segundo as teorias modernas da economia, e também porque o arcabouço fiscal ainda não foi aprovado, né? Então, é um cenário meio incerto ali para tomada de decisão, então ele busca ser mais conservador, né? E mantém essa postura aí de segurança e aguardando, no meu ver, aí os próximos capítulos da nossa política. João, desenha para a gente qual o impacto que a manutenção da Selic deve ter na economia, principalmente em relação à inflação e ao desemprego. A taxa de inflação e estimular a economia. Se está alta, os bancos têm menos dinheiro para emprestar, o que pode desacelerar a economia. E quando ela está baixa, os bancos têm mais dinheiro para emprestar para o cidadão, e o que pode estimular, né? Eu pego um empréstimo, abro um negócio, eu pego um empréstimo, compro uma geladeira, um eletrodoméstico. No entanto, existem muitos outros fatores que mudam ali também dentro do emprego e dentro da própria inflação, né? Em relação ao emprego, quando muitas pessoas ali elas estão desempregadas, a inflação costuma ser mais baixa. Porém, quando há muitos empregos disponíveis, né, muitas pessoas ali, muitas vagas abertas, tem que aumentar. E isso acontece porque quando as pessoas têm trabalho, elas gastam mais dinheiro, obviamente, mais dinheiro no bolso, né? O pessoal vai gastando. O que faz com que os preços aumentem, né? O comerciante está vendendo mais, ali ele fica sem estoque, ele acaba aumentando o preço para poder faturar mais, né? Mas é importante saber que essa relação não sempre é a mesma, né? E existem outros fatores ali da inflação e que impactam também no desemprego. No entanto, é importante lembrar que a taxa Selic ela não é a única coisa que afeta. Então, esses outros fatores, como a política fiscal do governo, a situação internacional, a oferta e a demanda de produtos e serviços. Por isso é importante prestar bastante atenção no que está acontecendo, ficar de olho nos jornais das notícias ali diária, para entender um pouco mais como a economia funciona. E, João, já é a quinta vez seguida que a taxa é mantida em 13,75%, desde agosto do ano passado. E eu lembro essa informação para fazer uma pergunta que todo mundo quer saber a resposta. Quando deve começar a queda dos juros? Tá aí uma pergunta que realmente todo mundo quer saber, Kleber. Não aguenta mais, né? Principalmente aqui do mercado financeiro. Mas, como eu disse, tem algumas coisas aí da política que tem que ser definidas, até a gente ter uma previsão mais clara ali de futuro. Mas, bom, né, me pergunta ali se a gente pode esperar uma queda pelo menos até o final do ano, e o que eu costumo analisar é assim, ó, se o governo atual não cometer nenhum grande erro, e olha que a gente não passou nenhum governo que não cometeu grandes erros, né? A gente até pode ver isso, né? Mas o cenário ele é muito incerto e eu não apostaria nesse momento em nenhuma redução significativa aí tão cedo. Haja vista que a gente tem economias ali muito mais sólidas do que a nossa, muito maiores do que a nossa, e que estão ali prevendo uma recessão em algum momento. Com essa mudança aí do governo estar menos dolarizado, também isso mexe um pouco ali no preço. Então, resumindo, não há nenhum indicativo, né, e nenhum bônus ali que isso vai ocorrer a redução tão cedo. Tá certo, então, João, não era a resposta que a gente queria ouvir, mas é a resposta técnica. Nós acabamos de conversar com o João Fuad, que é especialista em finanças. Muito obrigado pela sua participação. Perfeito, obrigado, Aninha. Obrigado, Kleber. Até mais. Até mais.
Bom, e a contribuição mensal do empreendedor individual terá um novo valor a partir deste mês. Essa mudança acontece por causa do reajuste do salário mínimo definido no dia 1º de maio. Vamos então conferir como ficam esses valores. O valor corresponde a 5% do salário mínimo mais R$1 para quem exerce atividades sujeitas ao pagamento de ICMS e R$5 para quem exerce atividades sujeitas ao imposto sobre serviços de qualquer natureza. Dessa forma, a contribuição mensal do MEI poderá chegar até R$ 72, a depender da atividade exercida. Já para o MEI caminhoneiro, o valor será entre R$ 159,40 e R$ 164,40, de acordo com o tipo de produto transportado e o local ao qual é destinado. Com o reajuste do salário mínimo, que passou de R$ 1.302 para R$ 1.320 em 1º de maio, a contribuição mensal do microempreendedor individual também vai subir a partir de maio. O valor que precisa ser pago mensalmente varia conforme a atividade exercida. Veja os novos valores. Comércio e indústria, R$ 67,00, sendo R$ 66 de INSS e R$ 1,00 de ICMS. Serviços, R$ 71,00, sendo R$ 66 de INSS e R$ 5,00 de ISS. Comércio e serviços, R$ 72,00, sendo R$ 66 de INSS e R$ 6,00 de ICMS e ISS. MEI caminhoneiro, R$ 159,40 a R$ 164,40, de acordo com o produto transportado e local aonde é levado. E segmentos de categorias específicas não sujeitas a ICMS e ISS a R$ 66,00. De acordo com o Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas, o reajuste é calculado automaticamente no momento de emissão do documento de arrecadação do Simples Nacional, que deve ser pago até o dia 20 de todos os meses. A emissão do DAS pode ser feita pelo portal do Sebrae sem custo algum para o MEI. Para isso, o MEI deverá realizar o login no portal do Sebrae e acessar o ambiente personalizado Meu Mural, onde estará disponível a emissão do boleto ou o código para pagamento online, bem como a consulta ao histórico de pagamentos da contribuição. E veja a seguir, Rússia diz que Estados Unidos estão por trás de suposta tentativa de ataque contra Putin. Pentágono nega. E ainda, OMS faz reunião hoje para declarar possível fim da pandemia. Nós voltamos já, não perca! Seja bem-vindo mais uma vez, nós estamos de volta ao vivo, 1h22 pelo horário de Brasília. Voltamos com os destaques internacionais. E Moscou acusou Washington de estar por trás da suposta tentativa de ataque ao presidente Vladimir Putin, que teria sido executado por Kiev. A segurança na sede do governo vai ser reforçada. Na véspera, Moscou afirmou ter frustrado um atentado com drones contra o presidente Vladimir Putin, executado pela Ucrânia, que negou qualquer envolvimento. O porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov, afirmou que as decisões deste tipo de ataques não se tomam em Kiev, mas em Washington, e que a Ucrânia só faz o que mandam. Peskov assegurou que Putin trabalhava com normalidade no Kremlin nesta quinta, mas disse que a segurança do local iria ser reforçada. Os dispositivos de segurança de Moscou também vão ser incrementados antes das celebrações do Dia da Vitória na Segunda Guerra Mundial, previstas para a próxima semana. A Rússia informou também uma série de ataques contra instalações petroleiras e contra a rede ferroviária que provocou o descarrilhamento de um trem. O Ministério das Relações Exteriores denunciou que as atividades terroristas e de sabotagem das Forças Armadas ucranianas adquiriram uma amplitude sem precedentes e advertiu que Moscou se reserva o direito de tomar medidas de represália. Os esforços para um cessar-fogo fracassam mais uma vez no Sudão.
Pelo 20º dia consecutivo, grupos rivais causam pânico na capital Khartoum. As Forças Armadas afirmaram que estavam dispostas a respeitar uma nova trégua de 7 dias negociada pelos mediadores do Sudão do Sul, mas as Forças de Apoio Rápido, grupo paramilitar rival, não responderam ao anúncio. Moradores de Khartoum relataram explosões intensas e tiroteios durante a madrugada nas ruas da capital do país. Os combates começaram em 15 de abril entre o exército comandado pelo general Abdel Fattah al-Burhan, líder de fato do país, e as forças paramilitares do ex-aliado e agora rival Mohamed Hamdan Daglo. Mais de 500 pessoas morreram e milhares ficaram feridas, de acordo com o balanço mais recente do Ministério da Saúde, que provavelmente tem números conservadores. O secretário de Assuntos Humanitários da ONU fez uma visita relâmpago ao país na quarta para negociar uma entrada de ajuda, depois que 6 caminhões de assistência foram saqueados a caminho de Darfur. A região a oeste do Sudão ainda sofre com as consequências de uma guerra que começou em 2003, quando o então ditador Omar al-Bashir enviou as milícias Janjaweed, formadas por tribos árabes, para atacar as minorias étnicas rebeldes. Os esforços de mediação se intensificaram, mas o exército anunciou que prioriza as iniciativas do bloco regional do leste da África, porque deseja soluções africanas para os problemas do continente. Quase 450 mil civis fugiram desde o início do conflito, entre eles mais de 100 mil que deixaram o país. E olha só, pode estar muito próximo o momento de a gente anunciar uma notícia muito esperada, aliás, há mais de 2 anos, né, Dani? Pois é, Kleber, isso porque a Organização Mundial da Saúde se reúne hoje para decidir se a Covid-19 ainda é uma pandemia. Vamos ver. Especialistas e mesmo membros da Organização Mundial da Saúde alertam que, seja qual for a decisão, o vírus não irá desaparecer e que governos e a sociedade terão de conviver com a nova doença que matou milhões de pessoas pelo mundo desde 2020. A OMS já deixou claro que não há ainda uma previsão sobre quando o anúncio da decisão do comitê será feito. Tradicionalmente, a agência revela o conteúdo das decisões 2 ou 3 dias após a conclusão das discussões. O encontro dos especialistas foi o mesmo que, no final de janeiro de 2020, decretou a emergência global. No começo do ano, o diretor-geral da OMS, Tedros Adhanom, afirmou que esperava que o fim da emergência pudesse ser anunciado em 2023. A declaração significaria que a Covid-19 não seria mais uma ameaça internacional. Um dos critérios avaliados nesta quinta-feira deverá ser a capacidade de controlar o número de mortes. A OMS alerta que milhares de pessoas ainda morrem todas as semanas no mundo por conta da Covid-19. No auge da crise, mais de 50 mil pessoas perdiam a vida a cada semana. E que amanhã, né, Kleber, a gente esteja aqui dando essa notícia para vocês. E mesmo assim, né, Dani, os cuidados, a atenção tem que continuar, porque a doença continua presente. Pois é, não é porque eles vão decretar o fim da pandemia que a doença vai acabar necessariamente. Verdade. E essa edição fica por aqui. Muito obrigada pela sua companhia. E não se esqueça que daqui a pouco, às 13h50, eu volto com mais notícias para você. Até mais. Até mais.